but no one knows me, no one ever will. E aí pessoal, que bom que vocês estão de volta. Eu avisei que eu ia estar fazendo esse vídeo ali naquele resenhando A Mulher Silenciosa. Esse você encontra no cardzinho bem aqui em cima. Então se você ainda não leu, digo e repito, para tudo, pega o livro, confere ali e depois volta aqui pra gente poder continuar debatendo, já que você provavelmente está aqui porque você quer saber mais sobre A Mulher Silenciosa e sobre as escolhas que a Harrison pode ter feito para escrever esse livro. Primeiramente, a gente já dá para dizer que esse é um drama, meio suspense, sim, dá pra gente dizer mais ou menos isso. E ele é um livro em ponto de vista, uma vez que a gente só vai ter a visão tanto da George quanto do Todd nesse livro. Então, para organizar melhor e a gente poder entender o que aconteceu, ele tem duas partes. A primeira parte se chama Ele e Ela. Então é quando a gente vai ter uma pseudo-interação entre os dois. A gente vai ter o lado dele, a gente vai ter o lado dela. A visão dele, a visão dela. Não necessariamente dos mesmos fatos, mas é como eles estão encarando os dias que se desenrolam, por assim dizer. E depois, a segunda parte se chama Ela. Porque entre o ele e o ela, acontece uma fatalidade e o Todd acaba morrendo. Torno a dizer que essa parte não é spoiler, porque se você pegou o livrinho, você sabe que logo na primeira página isso já está dito. Para fazer toda essa estrutura que eu acabei de formar para vocês, a gente precisa ter algumas ferramentas. E nesse caso, as ferramentas básicas sempre vão estar presentes. Então a gente vai ter, obviamente, de cara, descrição, diálogo e ação, que é a base de quase todo o livro, conforme eu sempre venho dizendo para vocês. Quando a gente vai falar então sobre essas ferramentas avançadas, a gente vai encontrar algumas e até umas que eu gosto muito de trabalhar. Então a gente vai encontrar muito monólogo interno, já que ambos os personagens, tanto ele quanto ela, debatem muito internamente se estão corretos no que estão fazendo ou nos diálogos que estão tendo com as outras pessoas e por aí vai. Tem também muito fluxo de consciência, que é o que faz a gente compreender o sentimento do personagem. E não podia deixar de ter ironia situacional. Sim, tem alguns pontinhos em que a ironia pega. E se você buscou, se você pegou essa ironia, eu gostaria que você comentasse nesse vídeo qual é a ironia situacional desse livro. Mas ela existe. Também a gente vai ter muito flashback. Tem bastante flashback, principalmente de quando ela conhece ele, essas coisas todas. E é bem bacana trabalhar com essa ferramenta. Eu pessoalmente adoro quando os autores utilizam de flashback, quando ele é bem colocado, né? Nesse ponto, a gente vai entrar já na estrutura que ela escolheu. A estrutura, eu consegui visualizar alguma coisa como mista, porque ela é um pouco arco dramático, tendo em vista que é todo um desenvolvimento do drama, assim como é minimalista, uma vez que são dois personagens e são duas histórias que se confluem. E pra gente identificar corretamente toda essa receitinha de bolo que a Harrison fez, a gente vai ter uma interpretação do tipo literal. E a gente tem também o tempo cronológico dessa história. Nesse ponto, ela vai se passar em dias, meses e anos. E claro que toda a história se desenrola no presente, com a devida exceção do flashback, porque, né? Já quando a gente vai falar do ambiente, essa é uma história que não fixa certo o ambiente. Não existe uma cidade em si dita em toda a história. E justamente por causa disso, eu acho que a melhor categoria seria um ambiente geofictício. Então é nessa hora que a gente vai tratar sobre desfecho. E é nessa hora que a gente vai tratar sobre indicação. E aí você vai me perguntar, pá, Helena, conta a realidade. O que você achou desse livro? O desfecho, ele tem um plot twist no mínimo interessante. Eu não posso negar isso, tá? Fica meio, caramba, eu não tinha pensado nessa possibilidade. Mas o desenvolvimento da história, o desenvolvimento do passo a passo, do que levou ao grande desfecho, é tão enrolado. Pessoalmente, eu achei a personagem da George muito
não tem outra palavra a não ser chata. Porque era muito eu. O Todd não faça muito não, tá? O Todd também é um cidadão assim, ó, boçal, machista. Não tem como definir sem pegar muita raivinha, assim, ó. Sem contar que tem várias passagens que dão uma sensação de que a história vai mais fundo e no final das contas são peças soltas, sabe? Não interliga, não faz peso na história. Mas afora tudo isso, você já deve ter percebido que o livro não me impactou bem. Mas eu terminei de ler, não por obrigação, mas porque uma leitura iniciada pra mim é uma leitura que deve ser terminada, né? Então eu termino ele pra poder fazer o balanço corretamente. E às vezes o que começa ruim pode terminar espetacular, o que obviamente não foi o caso de A Mulher Silenciosa. Nesse ponto eu já parto pra indicação. Honestamente, não. Eu não indicaria um livro pra ler, a menos que a história batesse com algo que a pessoa que eu conheço está vivendo, ou a menos que eu saiba que é o tipo de história que ela vai gostar. Mas livro leve solto? Porém, se você é desse tipo de pessoa que gosta, que leu esse livro, gostou, vem defender aqui nos comentários. Talvez, quem sabe, você me faça mudar de opinião ou entender um pouco mais as atitudes que esses personagens tenham tomado nesse livro. Mas eu sei que a essa altura vocês já querem as curiosidades. E quando a gente fala então nessas curiosidades, a primeira que eu já fui pesquisar é se haveria alguma adaptação desse livro para qualquer outra mídia. E não é que eu fiquei surpresa de descobrir que tem um projeto de adaptação desse livro, sim. Esse projeto ele está desde 2015 e ele está sendo levado à frente pela Nicole Kidman, que quando ela leu, ela já de cara disse: eu quero abraçar esse projeto. E esse projeto está sendo cotado para ser dirigido pelo Adrian Lyne. Uma possível curiosidade, talvez um pouco triste, é que assim, esse foi o primeiro e único romance da A.S.A. Harrison, porque logo quando ela publicou o livro, ali em 2013, ela veio a falecer. E é por isso que não tem outras obras dela, né? Salvo engano, ela acabou morrendo de câncer. Se você me viu até aqui, eu vou agradecer muito, 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 muito. Você tem que deixar o seu like, porque é com ele que eu sei que vocês estão gostando do meu trabalho, da minha resenha. Portanto, não perca a oportunidade de se inscrever aqui no canal para você ficar ligado quando a gente sempre colocar um vídeo novo. Falando em vídeo novo, você pode conferir sempre ou aqui ou aqui. Agora, eu aguardo vocês no nosso próximo vídeo ou no nosso próximo projeto.